Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de convidar para estudar a cronologia da Bíblia. Conforme está descrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, por volta de 4000 a.C., Deus criou em 6 dias e 6 noites os céus e a terra e tudo em que neles há, e no 7º dia ele descansou. No 6º dia Deus criou Adão e depois Eva. Depois os deu somente uma ordem, que eles podiam comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comessem, pois certamente morreriam no mesmo dia. A serpente, também conhecida como Satanás, tentou Eva, e esta comeu o fruto e deu para Adão comer. Por causa da desobediência do homem e da mulher, o pecado e a morte entraram no universo. Nesse momento, o relacionamento perfeito que existia entre Deus e o homem foi cortado, e o homem, no lugar de buscar Deus como antes, passou a se esconder dele. Deus, antes de declarar as punições para essa desobediência, fez essa promessa para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Deus iria mandar um Salvador. O homem cresceu em poder e maldade, ao ponto em que Deus resolveu o destruir. Para garantir a sobrevivência do homem, e para ele cumprir a promessa de punição que havia feito para a serpente, ele levantou um homem chamado Noé e o fez construir uma arca no meio da terra firme. Deus então mandou Noé coletar os animais e os colocar na arca. Depois de Deus fechar a porta da arca, ele mandou um dilúvio global que inundou e cobriu todo o planeta. Apenas Noé e sua família sobreviveram. Deus então fez uma aliança, um contrato com Noé, onde prometeu nunca mais destruir a terra por dilúvio global. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. A família de Noé começou a crescer e a povoar a terra novamente. E os homens começaram a se tornar poderosos e a construir a Torre de Babel para alcançar os céus. Para diminuir esse poder, Deus os confundiu, fazendo-os falar línguas diferentes. Por volta de 2100 a.C., podemos ver o início da Era dos Patriarcas. Deus tirou Abraão da sua terra e lhe prometeu fazer uma grande nação dele, e que através dessa nação iria abençoar toda a terra. Não só essa promessa seria difícil de cumprir para um homem novo, imagine para um homem já velho, com uma mulher de aproximadamente 90 anos e estéril, que não podia ter filhos. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus então deu Isaque para Abraão, e para Isaque deu Jacó, também chamado Israel. Jacó teve os 12 filhos em que a nação que Deus prometeu para Abraão seria construída. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi levado ao Egito, onde pela providência de Deus, não somente ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, a nação mais poderosa da época, mas também salvou Jacó e seus filhos de uma grande seca que assolou a região. O povo de Jacó cresceu e se multiplicou no Egito e depois de algumas gerações foi escravizado. Assim terminamos o livro de Gênesis e começamos o livro de Êxodo. Deus então enviou Moisés para resgatar o seu povo e o levar para a terra prometida. No caminho, Deus lhe deu os 10 mandamentos e os procedimentos em que o povo devia seguir para se relacionar com Deus. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel:
Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vale salientar que essa aliança tinha promessas da parte de Deus, mas tinha também obrigações para Israel. Estes procedimentos e cerimônias eram uma prévia que nos ajudariam a entendermos o pagamento e sacrifício que Jesus viria a fazer. Este eram apenas uma sombra do que estaria por vir. Nosso Deus estava clarificando a separação que o pecado de Adão nos deixou dele. Quando Moisés saiu para receber a lei de Deus, o povo começou a ficar impaciente ao ponto de fazer um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Por causa da sua desobediência e falta de fé, Deus os deixou vagando no deserto por 40 anos até que essa primeira geração desobediente morresse. Em Deuteronômio, Moisés reconta para a segunda geração como Deus os tirou da escravidão no Egito e eles acreditaram em tudo que Deus fez. Então eles finalmente foram permitidos entrarem na terra prometida. Mas Moisés, por causa da sua desobediência, Deus não o deixou entrar, mas o deixou contemplá-la do topo do monte do outro lado do rio Jordão, antes de calmamente morrer. Aqui terminamos o livro de Deuteronômio e a parte que chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. O seu assistente Josué foi quem iniciou a conquista da Terra Prometida, começando com a famosa Batalha de Jericó. Aqui começamos o livro de Josué e a seção da Bíblia descrita como livros históricos. Depois deste vem o período dos juízes, descrito no livro também chamado Juízes, onde o povo entrou em um ciclo em que eles desobedeciam a Deus e adoravam outros ídolos, um povo vizinho os conquistava, eles se arrependiam e Deus enviava um juiz para os resgatar. Este ciclo aconteceu várias vezes e se tornavam cada vez pior. Alguns dos juízes foram Débora, Gideão e Sansão, entre outros, sendo o último Samuel. Vale salientar que o termo juiz usado neste livro da Bíblia tem um significado diferente dos nossos juízes de hoje. Para Israel, esses juízes davam guia, direção e governo. Julgavam e condenavam as nações vizinhas que tinham conquistado Israel. Então, para Israel, eles eram juízes mandados por Deus para resgatar e governar Israel e punir seus opressores. Nessa época, Israel era um povo governado por Deus e por sua lei. A nação era uma teocracia, ou seja, governada por Deus. Eles então pediram a Deus para serem como as outras nações e receberem um rei. Deus assim o fez. Começou então o período do reinado de Israel, onde temos os reis Saul, Davi e Salomão. Para Davi, o Senhor prometeu: quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Por causa da desobediência de Salomão, Deus permitiu que o povo se rebelasse contra seu filho, e então o reino foi dividido entre o norte e o sul. O norte se chamou Israel e o sul Judá. Nessa época se inicia o período dos livros dos profetas. Judá teve reis bons e reis maus, mas Israel somente maus. E em 722 a.C. foi conquistado pela Assíria. Em 605 a.C., Judá começou a ser conquistada pela Babilônia. A conquista foi completada por volta de 586 a.C., mas mais uma vez, antes da punição, Deus deu uma promessa maravilhosa. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão.
desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Israel foi completamente incorporada pelos assírios, perdendo sua identidade de judeus puros. Com isso, podemos entender melhor por que os judeus no tempo de Jesus desprezavam tanto os samaritanos. Depois que Ciro, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia, permitiu então a Judá começar o seu retorno para a sua terra por volta de 538 a.C. Os judeus então reconstroem o templo e o muro de Jerusalém. Aqui termina nosso Antigo Testamento por volta do ano de 400 a.C. Depois disso vem o período intertestamental, onde nenhuma revelação foi enviada por Deus. Finalmente, depois de um grande período de silêncio pela parte de Deus, ele anunciou, através de um anjo, que enviaria seu próprio filho para salvar o mundo. A anunciação e nascimento de João Batista e Jesus marcaram o início do Novo Testamento. Conforme os evangelhos, Jesus cresceu em Nazaré, na Galileia, e teve seu ministério baseado em Cafarnaum, nas margens do Mar da Galileia. O seu ministério durou em torno de 3 anos e culminou com a sua crucificação e ressurreição. Podemos dizer que o sacrifício e pagamento de Jesus é o ponto culminante da Bíblia. Todos os fatos antes dele esperaram por esse momento no futuro. E os que vieram depois olham para ele no passado, onde todos são salvos e justificados pelo sacrifício do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, que sem pecado recebeu nossos pecados, sem culpa recebeu a ira de Deus em nosso lugar, satisfazendo completamente a justiça de Deus para a salvação e pagamento pelos nossos pecados. Cumprindo assim a promessa que Deus fez para Jeremias, que faria uma nova aliança em que ele nos daria um novo coração e um novo espírito, e que escreveria sua lei em nosso coração. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus aqui cumpriu a promessa da nova aliança. Depois temos o início da igreja vivenciada por Pedro, Paulo, João e tantos outros, descritos nos Atos e nas cartas dos apóstolos. Hoje vivemos nesse período em que Deus cresce a igreja de Cristo, a adornando e a preparando como a uma noiva esperando a volta do noivo. Esta volta é descrita em Apocalipse, onde Deus descreve esse período começando pelo arrebatamento da verdadeira igreja de Cristo. Depois vem 7 anos de tribulação sobre a terra, seguidos pela volta de Cristo e o aprisionamento de Satanás. Depois disto teremos 1000 anos de paz, também chamado de milênio. E finalmente teremos o julgamento final diante do grande trono branco, onde os perdidos serão lançados eternamente no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Mas a promessa para nós é: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Para finalizar a linha do tempo da Bíblia, gostaria de deixar um último verso para os irmãos meditarem. Sei que talvez esse verso já seja conhecido, mas encoraja os irmãos e as irmãs a se aprofundarem em seu entendimento. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus os abençoe.